Divisão de radicais. Quando isso é possível, pessoal, a gente dividir os radicais. Olha só, eu coloquei diversos exemplos aqui para que vocês possam compreender. Olha só, para efetuar a divisão de radicais, também são considerados dois casos. Então, para a gente fazer divisões de radicais, são considerados dois casos bem importantes. Vamos ver aqui o primeiro caso. Vamos ver o primeiro caso. Radicais com índices iguais, repete-se o radical de mesmo índice, repete o radical de mesmo índice e divide-se os radicandos, pessoal. Olha que interessante. Observe os exemplos. Foi como disse lá. Os radicais com os índices iguais. O que são índices iguais? Índices são os números que se encontram em cima da raiz. Quando não tem número, que o número é 2. Então aqui é 2 e aqui é 2, certo? Conserva o radical de um mesmo índice e divide os radicandos. Quem é os radicandos? É 12 e 3. Então, para dividir, pessoal, radicais, os índices têm que ser iguais. Se não for, tem que transformar. Nesse primeiro caso aqui, são com os índices iguais. Como aqui é 2 e aqui é 2, eu posso dividir os radicandos. Olha só, conservei a raiz quadrada, que está aqui, conservei. E 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. E qual é a raiz quadrada de 4, pessoal? 2. Então, tá aí o resultado de raiz quadrada de 12 dividindo raiz quadrada de 3. O resultado resulta em 2. Alternativa B. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o índice. O índice aqui é 2 e aqui é 2. Índices iguais. Então, eu posso dividir. Conservo a raiz quadrada e divido. 3 que divide 2 dá quanto? Dá 8. Como não tem raiz quadrada de 8 exata, eu tiro o mínimo múltiplo comum de 8, que dá 2, fica 4. Por 2 dá 2 e por 2 que dá 1. Como o índice aqui é 2, eu tenho que formar um par de 2, que vai ficar o 2 que repetiu duas vezes, e sobra um número que não repetiu, que iria ficar dentro da raiz aqui dessa forma. Como o índice aqui é 2, o número que repete a mesma quantidade que o índice está lá, ele sai para fora. Fica dentro da raiz um número que não repetiu a mesma quantidade de que o índice está lá. Fica dentro da raiz. Então, 2 raiz de 2 é a raiz quadrada de 8, que está aqui, 2 raiz quadrada de 2. Só para lembrar vocês aqui a decomposição em fatores primos do 8. Raiz cúbica de 24, que divide raiz cúbica de 2. Índice iguais. Então, eu posso dividir os radicandos. Conservo aqui o raiz cúbica. 24 que divide 2 dá 12. Olha o 12 aqui. Se eu pegar o 12, tirar o mínimo múltiplo comum de 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 que dá 1. Então, como o índice aqui é 3 e nenhum número, o mesmo número aqui não se repetiu 3 vezes, então nenhum número sai para fora. Fica a raiz cúbica de 12. Esse aí é o primeiro caso, pessoal. Esse aí é o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. E aqueles alunos aí que não se inscreveu no canal, que se inscrevam, porque eu estou postando os vídeos, eles não estão assistindo os vídeos porque não receberam a notificação, fica com o conteúdo bem atrasado, depois me pergunta, e tal conteúdo, professor, tem como fazer um vídeo? E olha que o vídeo já foi postado. Então vocês se inscrevam no canal aí, para que vocês possam receber essas notificações. E em cima das dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me lançar as dúvidas que eu farei novos vídeos explicando vocês. Vamos aqui para o segundo caso. Radicais com índices diferentes. Então, nesse caso, pessoal, ó, os índices aqui agora vão ser diferentes, que é o segundo caso. Nós devemos aqui no caso, é necessário reduzir ao mesmo índice. Então, nós temos que reduzir ao mesmo índice, ou seja, eu tenho que transformar esses índices iguais analogamente igual à multiplicação. Esse analogamente aqui, pessoal, a multiplicação, que nós temos que fazer igual à multiplicação. Igual aqui é a multiplicação, porque na multiplicação tá no outro vídeo e vocês aí não assistiram ainda. Depois vocês olham lá que vocês vão assistir, que na multiplicação também os índices têm que ser iguais. Se não for, tem que transformar. Então, viemos aqui. Observe os exemplos. Na alternativa A, eu tenho raiz quarta de 32 dividindo raiz quadrada, que quando não tem número é 2, raiz quadrada de 2. Como eu disse, para dividir os radicandos, os índices têm que ser iguais. E aqui não são iguais. Aqui é 4 e aqui é 2.
eu tenho que transformar eles iguais. E para isso, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos índices, que é 4 e 2. 4 e 2. Temos divisor de 2, que 4 pode dividir por 2, que dá 2. 2 pode dividir por 2, que dá 1. E 2 só pode dividir por 2, que também dá 1. E o resultado aqui, dos fatores primos, 2 vezes 2 dá o quê? 4. Então, os índices aqui todos têm que transformar em 4. Então, como você vê a raiz quarta, 4 vezes quanto vai dar 4? 4 multiplica 1, então tem que multiplicar por 1. E só lembrando, pessoal, sempre o radicando aqui, em cima do radicando, o expoente do radicando, quando não temos número, é o número 1. Se eu multipliquei o 4 com 1, o expoente do radicando eu tenho que multiplicar por 1 também. 2 vezes quanto vai dar 4? 2 vezes 2. Como é o que eu vou ter que multiplicar por 2, o expoente aqui do radicando, que era 1, eu também tive que multiplicar por 2, que deu 2, certo? Não esqueçam desse passo aqui não. Sempre o expoente do radicando também tem que multiplicar pelo número lá, que você vai multiplicar para transformar os índices iguais. Então, viemos aqui. 4 vezes 1 dá 4. O 32 aqui, 1 que multiplica 1 é 1, e o não precisa aparecer, só a partir do 2 em diante. 2 vezes 2 são 4, está aqui o 4. E 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4, porque o 1 aqui tive que multiplicar por 2, deu 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Agora, pessoal, olha que interessante. Os índices aqui são iguais. Tem como eu dividir agora os radicandos. Eu conservo a raiz quarta aqui. E 32 que divide 4 dá 8. Então, fica a raiz quarta de 8. Viu aí como é tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exemplo, que é o exemplo B. Eu tenho raiz cúbica de 8 dividindo raiz quadrada, porque aqui é 2, de 2. Raiz quadrada de 2. Olha só. Os índices são diferentes, então eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 para transformar eles iguais. 3 e 2. 2 pode dividir por 2, que dá 1. Desci o 3, que não pode dividir por 2. 3 só pode dividir por 3, que dá 1. E os resultados aqui, a gente multiplica. 3 vezes 2 dá o quê? 6. Então, esses índices aqui tem que ser o quê? Eles tem que ser sempre 6. Olha só, eu tenho raiz cúbica de 8, dividindo raiz quadrada de 2, para facilitar mais ainda para vocês. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, para que esses índices sejam iguais. 3 e 2. 2 pode dividir por 2, que dá 1. Desci o 3. 3 pode dividir por 3, que dá 1. E multiplicando os resultados, 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, esses índices aqui tem que ser 6. Então, 3 vezes quanto vai dar 6? Eu tenho que multiplicar por 2, porque já tinha um 3. Aqui eu vou ter que multiplicar por 2. 2 vezes quanto vai dar 6? Eu tenho que multiplicar por 3, porque eu já tenho um 2. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3. E só lembrando, pessoal, quando nós não temos número em cima do expoente do radicando, que o radicando aqui é 2 e aqui é 8, quando nós não temos números lá, o número que existe em cima dele é 1. Do mesmo jeito que eu multipliquei aqui o 3 por 2, o expoente eu também tenho que multiplicar por 2. Porque 1 vezes 2 dá o quê? 2 também. E 1 vezes 3 vai dar o quê? Em cima do 2, 3 também. Não pode esquecer esse passo aí. Então, viemos aqui. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. E quanto é 8 ao quadrado? 8 duas vezes multiplicado. 8 vezes 8, 64. Está aqui, dividindo. 2 vezes 3 também dá 6. E 2 ao cubo, que é 2 multiplicado 3 vezes, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Está aqui. Agora, pessoal, olha que interessante. Raiz sexta de 64, dividindo raiz sexta de 8. Como o índice agora são iguais, porque transformamos eles iguais, agora eu posso dividir os radicandos. Conservei a raiz sexta e dividir 64, que divide 8, dá quanto? Dá 8. Então, tá aí. O resultado de raiz cúbica de 8 dividindo raiz quadrada de 2 resulta na raiz sexta de 8. Então, tá aí mais um exemplo aí respondido passo a passo, explicando aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, que eu farei novo vídeo sempre explicando aí a dúvida de vocês.